Salve, nação santista, beleza? Bem, e cada dia nós estamos mais perto de ter um técnico, né? Cara, só alguns detalhes que separam, né, a assinatura do Ariel Roland como técnico, né? Por quê? Que fala só alguns detalhes. Porque ele já aceitou a proposta, Santos e o Roland já chegaram em acordo com relação a valores. Ele vai receber por volta de 450 mil, né? Mais do que o Cuca recebia, mas é menos do que a pedido da maioria dos técnicos, como o Crespo, como o próprio Thiago Nunes. Então, um valor até vai razoável pensando num técnico de ponta. Lógico, o Cuca estava ganhando abaixo do mercado, do que estão pagando para os técnicos monstros, até porque o Cuca estava parado, tudo mais. Ele quis se reerguer na carreira, está claro, tanto que agora provavelmente ele vai pegar o Galo, que vai perder o São Paulo, ou o Grêmio, ou algo nesse sentido. Bem, então a gente, então, em teoria, com relação a valores, já estava certo já há alguns dias. Porém, agora um outro avanço que teve, que foi a questão do comitê. Por quê? Qualquer contratação de técnico tem que ser aprovada pela maioria do comitê. O comitê é composto por 9 pessoas. Só que são 7 conselheiros, o presidente e o vice-presidente. Ou seja, meio que 2 votos garantidos. Só que fora eles dois, já teve 5 integrantes do comitê de gestão que declararam apoio à contratação do Roland. Ou seja, então em teoria, também essa barreira já foi vencida. Existem algumas cláusulas contratuais que ainda estão sendo negociadas, mas já estão assim, em vias de finalizar. A previsão, inclusive, era que o contrato tivesse sido assinado ontem. Porém, aparentemente, nada foi feito, ou pelo menos não foi anunciado. Não foi anunciado ainda. Nenhuma informação eu tenho sobre a assinatura do contrato, apenas que essa previsão. Porém, ninguém sabe se foi ou não assinado. Tá? Mas agora, hoje eu li uma matéria, e na verdade sobre algo que aconteceu ontem que talvez possa travar essa contratação. Por quê? Porque se não está assinado, estou dizendo, né? Se não estiver assinado, existe sim uma possibilidade. Por quê? Porque o Rueda se reuniu com o Elano para conversar a respeito, assim, conversar quais são as intenções do Elano com relação ao Santos e tudo mais. E o Elano, ele deixou claro que um dia quer treinar o clube, nem que seja no sub-20. O Rueda afirmou que não dá para trazer o Elano para o sub-20 agora por questão de valores, pela situação financeira do clube, mas sinalizou positivamente com a ideia do Elano comandar o time profissional. Bem, assim, eu gosto do Elano, ele tem ideias muito boas. O tempo que ele foi técnico interino, ele teve boas ideias. Eu gostava do esquema que ele fez com o time, até porque era aquele time do Levir, que era aquela coisa ridícula. E ele armou o time de uma forma legal, assim, de ver jogar. Até uma coisa que ninguém lembra: o Elano foi o responsável por lançar o Rodrigo no profissional, tá? Ninguém lembra disso, mas o Rodrigo não era relacionado, nada. E o Elano colocou ele pra jogar. Até nos últimos jogos ali daquele brasileiro de 2017. O Elano pôs o Rodrigo pra jogar. Então, foi ele o responsável, o grande responsável pela ascensão do Rodrigo, assim, pela subida do Rodrigo ao profissional. Ou pelo lançamento dele no time profissional, né? Então, assim, eu gosto da ideia do Elano, mas eu não vejo o Elano preparado para assumir o Santos atualmente. Acho que ele precisa mais bagagem, mais rodagem. Eu não vejo ele em condições de assumir o time, cara, de assumir um time do tamanho do Santos. Quais foram os grandes trabalhos do Elano até hoje? O Elano foi técnico da Inter de Limeira e do Figueirense. O Figueirense caiu. Então, assim, cara, o Elano não tem bagagem ainda para assumir o Santos, tá? Diferente de outros técnicos. Falam, mas o Crespo também não tem. Cara, o Crespo foi campeão com a Defensa e Justiça. Só pegou time pequeno? Só. Mas já tem um tempinho aí como treinador e vem fazendo um bom trabalho. O Elano não teve um grande trabalho que fala, puta, o Elano vale a pena você investir nesse cara. A torcida quer o Elano pela história dele como jogador, não como técnico. Então, assim, até porque quase ninguém lembra que ele colocou o Rodrigo pra jogar. Então, assim,
É difícil, se você contratar alguém pela história como jogador. O Santos fez muito isso na história, né? Colocou. Quase todos os ídolos já foram técnicos do Santos. Mengalvio, Coutinho. O Pepe, beleza, o Pepe virou técnico mesmo. Tanto que foi treinador do Guardiola lá no mundo árabe, né? Mas a maioria sequer virou treinador, falando bem da verdade, assim, a maioria só treinou o Santos e pela história como jogador no Santos, Ramos Delgado, Mauro, então todos eles treinaram o Santos, mas nenhum deles, assim, se firmou como treinador em outros clubes. Mesma coisa o Chulapa hoje faz parte da comissão, e há anos faz parte da comissão, e o Chulapa só foi técnico do Santos, pelo que eu me lembro, eu só lembro dele como técnico do Santos. Lembro dele até sendo um cara que dava um gás no time, mas ele era sempre um grande interino. Então ele sempre, eu lembro ele assumindo quando saiu o Pepe, ele assumiu quando saiu, se não me engano, o Márcio Fernandes. Então eu lembro do Chulapa assumindo algumas vezes, mas não. Então assim, eu acho que não é esse o caminho, tá? Trazer o cara só porque ele foi ídolo, você colocar ele como técnico. Ah, vai baratear a folha salarial? Vai. Mas é que o Santos pode perder com relação a premiações e tudo mais, que assim, o Santos tem o elenco do Santos é o atual vice-campeão da Libertadores, então assim, o elenco é fantástico? Não, o elenco do Santos é limitado, porém é ruim? Também não. Então o elenco pra brigar, o elenco pra brigar por G8 como tá brigando aí, e talvez no campeonato mata-mata, o que a gente fez esse ano. No campeonato mata-mata tem jogadores decisivos como Marinho, como Soteldo, que podem levar o time numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Então, assim, acho que um técnico bom que saiba extrair o melhor, colocar taticamente esse time de uma forma legal de ver jogar, é imprescindível. E hoje eu vejo como melhor opção o Ariel Holan. Eu gosto, tem outros nomes que eu gostaria, né? O Crespo era um deles, foi pro São Paulo. Embora também tenha a questão da falta de experiência, mas era um cara que vinha trazendo times bons. Eu gosto muito do BKSS. Acho ele, cara, ele é da mesma escola do São Paulo, né? Então é um técnico que ia ter o mesmo estilo de colocar o time pra jogar. E cara, o São Paulo sem material humano, sem tanto material humano, conseguiu fazer o time do Santos ser o melhor time do Brasil. Tá, vai, não era o melhor porque tinha o Flamengo do Jorge Jesus. Mas por muito tempo foi. E tanto que foi líder do Brasileiro, tudo. Caiu, né? Porque o time oscilava, era um time limitado. E acabou perdendo, porque também aquele time do Flamengo era fora de série, era um ponto fora da curva. Tá? Em um campeonato normal, você não seria sido campeão. Aquele time. Então o BKSS era um cara que me agradava. Mas o Roland aparentemente tem a mesma característica de gostar de um futebol bem jogado, de marcar saída, um time que marcação alta, controle de jogo. Então, acho legal a ideia, acho que é um técnico que se encaixa bem com o estilo do Santos e que o estilo que o Santos precisa, que é do nosso DNA, certo? Outra coisa que eu acho interessante, aí talvez até para quando a gente tiver já com uma situação financeira um pouco melhor, é a questão dele ser um cara focado muito em análise de dados, cara. Então ele foi analista de dados já, né, de clubes, analista de desempenho, então ele é muito focado nisso, em scouts. Então ele não vai muito por feeling, né, porque os técnicos brasileiros, a maioria vai por feeling. Eu gosto desse jogador, eu gosto como ele se comporta. E, cara, às vezes o jogador é uma porcaria, tipo, olha o que o Arthur Gomes vem fazendo, cara, jogando nada. E o Cook insiste com ele, entendeu? E assim, insiste em posições às vezes que não dá certo. Então, um cara que é focado em análise de desempenho, talvez tenha um comportamento diferente. Vai realmente pensar ele vai olhar realmente os dados, os scouts, para escalar o time. E para analisar jogadores no mercado. E até pensando em jogadores de times pequenos, que é o que onde o Santos sempre deu certo. O Santos nunca deu certo com grandes contratações. Pega mesmo aquele grande time do Neymar, que o Santos pagou alto, assim, valor alto para trazer de fora. O Jonathan, só. O resto dos caras vieram ali de times pequenos. O Danilo veio do América Mineiro. O Alexandre veio do Atlético Paranaense. E era um cara qualquer no Atlético Paranaense. Então, assim, ninguém, o Santos não é. Tanto que os caras que o Santos pagou uma fortuna não deram certo, que foi o Henrique e o Ibson.
tá? O Santos gastou uma nota nesses caras e não deram certo. Então assim, ó, Bruno Rodrigo, vai, que veio da Portuguesa, Bruno Aguiar do Guarani, Durval do Sport. Então, cara, Então, essa é a característica do Santos. Você tendo um cara especialista em scout, que olha muito scout, que isso era uma coisa que eu achava muito boa do Dorival Júnior, que ele também fazia muito isso, embora ele fosse teimoso em muitas ocasiões. Inclusive na época ele insistia com o Yuri, né? Mas o Yuri tinha feito um ótimo campeonato pelo Audax, né? Então é complicado falar. Mas então, assim, você tendo um cara com essas características, talvez se encaixe bastante. Então eu sou muito favorável à vinda do Roland. Acho que, cara, esse balão de ensaio aí de Elano, cara, acho que tem que ficar fora. E se o Rueda fizer essa besteira, tá certo com o Roland entre o seu Elano, por economia, eu acho que vai ser uma economia burra. Uma economia muito burra. Bem, é isso. Com relação ao elenco, a gente não tem grandes novidades, né? Pra você ter uma ideia, a notícia agora é a renovação do Derek, cara. Tipo, ou seja, não tem notícia, né? Eu quero falar em elenco, eu quero fazer um vídeo, não vou misturar os assuntos, mas pretendo fazer um vídeo até esse fim de semana, sei lá, falando sobre o elenco da Sereias da Vila, que foi apresentado esses dias, né? Teve algumas mudanças, inclusive uma que eu senti muito, algumas boas contratações, mas aí eu vou fazer um vídeo à parte comentando, né? Beleza, gente? Então é isso aí. Vamos torcer aí pra gente conseguir essa vaga da Libertadores. Vamos torcer pro Roland vir, pelo menos é o que eu desejo. E pra gente ter um 2021 melhor que 2020, né? Embora a situação financeira do clube seja ruim, mas acho que dá pra gente ter um 2021 melhor que 2020. Bem, é isso. Segue a gente aí, curte aí nossos vídeos e, cara, é isso. Vamos pra cima dele, Santos.